Olá a todos! Eu vim neste momento falar um pouco sobre o meu testemunho. Algumas pessoas deixaram feedback para mim, até no meu privado mesmo, quem me conhece, quem tem contato, pedindo o testemunho com relação ao vitiligo. Esse problema, eu tenho hoje 49 anos, daqui a alguns meses eu irei fazer 50. Ele começou quando eu tinha 14 anos de idade. Estava prestes a fazer 15 anos de idade. Eu era uma menina muito vaidosa na época, como eu acredito que todas as jovens nessa idade sejam. E quando começou duas manchinhas, uma em cima de cada pé. E quando eu fui no médico, minha mãe me levou num dermatologista, primeiro no clínico, né? E ele encaminhou para o dermatologista. Então ele deu esse diagnóstico que era vitiligo, passou uma medicação para tratamento. Porém, com o passar do tempo, ela foi ampliando, ela foi subindo. Digamos que como começou em cima de cada pé, ela foi subindo, ela veio de baixo para cima e apareceu uma pequenininha em cima de cada pé. Depois foi aparecendo outras ao redor que se juntava e fazia uma grande. Aí depois o pé praticamente todo tomado, aí depois veio para as pernas, aí depois veio para os braços. Nesse meio tempo, eu comecei a ficar muito desesperada. Sofri bullying na escola, as pessoas se afastavam de mim. Houve uma época que ficavam a sala de um lado e eu sozinha numa fila, sentada do outro lado, perto da porta. Uma professora de português que eu tive na época, gostava muito dela, ela falou que minha mãe estava me chamando para eu poder sair da sala, chamou a atenção dos meninos, pediu para que eles parassem de me tratar daquela forma, porque éramos amigos. E quando eu comecei com esse problema de pele, eles passaram a se afastar de mim, porque eles acreditavam que iriam pegar se me tocasse, se falasse comigo, se quando eu levantasse de onde eu estava sentada e eles sentassem, eles acreditavam que eles iriam pegar. Então eles se afastaram de mim. Houve uma época, minha mãe trabalhava na escola, aposentou-se nessa escola, e houve uma época que havia lá, enfim, uns pais, algumas pessoas que estavam tentando se organizar lá para fazer, sei lá, uma espécie de abaixo-assinado, alguma coisa do tipo, para que eu saísse da escola. Para que eu fosse convidada a sair da escola, para que não pegasse nas outras crianças, assim, nos outros adolescentes, nas outras pessoas. Então minha mãe na época ela ficou muito triste quando soube disso, houve uma reunião, tudo. Minha mãe optou na época por não fazer denúncia nem nada, enfim, deixar para lá, até porque ela trabalhava na escola também. Ficou muito triste com o que havia acontecido, com o tratamento que a filha dela, no caso eu, estava recebendo, enfim. Então, eu vou colocar algumas fotos aqui de lado. A primeira foto que eu vou colocar é a minha festa de 15 anos, foi lá, como eu faço aniversário no mês de junho, no dia 20 de junho, então foi comemorado o São João da escola. Minha mãe decidiu fazer uma pequena comemoração para mim lá na escola. Então a primeira foto que eu vou postar é a minha de 15 anos, quando já estava começando a aparecer nos braços, um pouquinho nas mãos. Então em seguida eu vou postar mais duas fotos. Uma onde eu tirei algumas pessoas que estavam comigo da foto, e teve uma que eu tirei só o rosto de uma determinada pessoa, porque eu precisava mostrar o meu braço. Tem uma que eu estou com duas pessoas, eu tirei, fiquei sozinha, dá para ver minhas pernas como estavam. Naquele momento eu havia passado por algo muito difícil, havia passado por uma perda muito difícil,
Isso é caso para um outro testemunho, caso vocês queiram ouvir, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. A próxima foto que eu vou postar, depois da primeira da festa dos 15 anos, é uma foto onde eu havia passado por um processo, para um outro vídeo, se vocês quiserem, vocês comentem aqui embaixo, que quer ouvir o testemunho referente ao meu sonho de ser mãe, e que não sou ainda até hoje, enfim. E havia acontecido tudo isso comigo. Aí a outra foto, eu tô abraçando uma pessoa, uma moça lá da igreja. Eu tirei o rosto dela, mas o detalhe é que eu coloco a mão assim sobre ela e dá pra ver que a minha mão, o meu braço tá quase todo branco. Eu fiquei praticamente toda branca ao redor das minhas orelhas, até as bochechas, ao redor da boca, ao redor dos olhos. Aqui, uma bem grandona ficava assim ao redor. Os meus braços daqui para baixo eram todo, minha perna dá para ver nas fotos, em duas das fotos dá para ver minha perna praticamente toda branca. E houve um momento na minha vida que eu fiquei tão desesperada, sabe? Que eu até tentei mesmo. Disse, não, eu vou morrer porque é difícil a gente passar por isso. É muito complicado. Pessoas que você julgava que gostava de você, essas pessoas se aproximam de você com uma facilidade tão grande, mas por um problema, num caso físico, aparente, achar que vai pegar, se afastava de mim, enfim. Eu fiquei muito deprimida, eu entrei mesmo em depressão, passei por tratamento, tudo, fui acompanhada. Eu passei muitos anos da minha vida buscando ser aceita pelas pessoas, até que um dia eu entendi que eu não precisava buscar ser aceita por ninguém, as pessoas me aceitassem se quisessem, entendeu? Eu não tenho uma doença contagiosa, vitiligo não é um problema contagioso, porém, as pessoas que veem essa falta de pigmentação na pele, que vem essa deficiência na pele, que vê a gente com a pele branca, né, mudando de cor, enfim. Então foi ficando branco tudo. Hoje em dia, porque eu tenho um pouco de dificuldade para colocar protetor solar, então nas minhas mãos tem uma aparência como se fosse de queimadura. Então às vezes as pessoas perguntam, que queimadura? Você se queimou aonde? Eu não me queimei. Porém, em algumas partes do meu corpo dá para ver mais aparente que é vitiligo. Aqui eles pensam que é queimadura, mas não é. É vitiligo. E eu sofri muito com o preconceito das pessoas, sabe? De chegar em determinados lugares, as pessoas olham para mim assim de baixo para cima, parece, sabe? Dói tanto. Eu olho assim, eu faço, Jesus, é tão complicado a gente viver na sociedade. Então, depois de tanto tempo, eu me acostumei, vamos dizer assim. Deus, ele mandou para mim o meu esposo, que eu achava que nunca ia casar, passei por diversas situações, eu achava que nunca ia casar, que nunca um homem ia querer casar comigo. E graças a Deus, Deus me deu um esposo, um homem que me ama, que eu amo muito, que cuida de mim com carinho, que me respeita como mulher, como pessoa, como cristã, como serva do Senhor, entendeu? Que me aceita com os meus defeitos, com os meus, como que eu posso dizer, com os meus erros, os meus defeitos, com meus problemas, tanto de saúde como de pele, enfim, que me aceita de todas as formas. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu não mereço, mas Deus, Ele fez. E eu sou grata a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, para ajudar pessoas, porque assim como eu passei, eu acredito que neste momento alguém está passando por tudo que eu passei, está se sentindo inferior pelo vitiligo ou por qualquer outro problema, alguma outra limitação que possa ter, entendeu? Aqui eu estou falando do vitiligo, mas você estava aberto a falar o seu testemunho sobre o vitiligo. Muitas vezes a sociedade, de modo geral, tá? Eu não estou generalizando, estou falando de modo geral. A sociedade, às vezes, age de uma forma conosco, com qualquer tipo de limitação, entendeu? E é complicado.
Então, precisamos entender que a gente não precisa estar agradando as pessoas. A gente não precisa viver para agradar as pessoas, porque ninguém se sente na obrigação de viver para mim agradar. Entendeu? Então, por que eu vou me preocupar em agradar as pessoas? Eu preciso, sim, agradar a Deus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Se eu não tivesse corrido para os pés do Senhor, se eu não tivesse me derramado na sua presença, hoje eu não estaria de pé, mas hoje eu estou de pé, porque o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sigo, ele tem me sustentado. Então, até aqui me ajudou o Senhor Jesus, e eu creio que vai continuar me ajudando. E eu agradeço a todos por esta oportunidade. E eu creio que esse meu testemunho vai ajudar e impactar muitas vidas que estejam precisando neste momento de ouvir esta palavra, de ouvir este testemunho. Eu vou deixar para a nossa meditação o Salmo 91 e o versículo 1 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que neste momento eu e você possamos estar à sombra do Onipotente, descansando conforme a sua vontade. Amém? Fiquem todos na paz. Eu agradeço de coração, em nome de Jesus. Amém?